Está começando mais um Podnick, mas antes, roda a vinheta, Brasil! Juntos e uma vibe pra incluir, com luz, amor e ação. Agora no ar o nosso podcast, o Podnick começou para te inspirar. E hoje eu estou com a pastora Vicina Prado, mas pastores da Lagoinha. Prazer, pastor. Pastor, se apresente, por favor. Muito prazer, Nicolas, pelo convite, é uma honra estar aqui, muito bom te conhecer. Então, eu sou pastora na Igreja Batista Lagoinha e trabalho ali junto às crianças, Sou uma das pastoras do Kids. Também eu sou pedagoga, sou psicopedagoga e também eu faço parte, como consultora de um programa chamado Claves Brasil, que trabalha a proteção e a prevenção do abuso sexual infantil. Isso é tão latente na sociedade atualmente. Aqui me fala do seu projeto que você desenvolve com o pastor Osito. Isso já foi mais um tempo, que eu trabalhei, que antes cheguei a trabalhar, na infância protegida, mas hoje, atualmente, eu já estou há 3 anos na igreja, voltado com outro projeto, que chama Igreja que Protege a Criança. Aí dentro desse projeto, eu continuo trabalhando a proteção e a prevenção do abuso sexual. Me explica como é esse projeto. Então, esse projeto é focado também dentro da igreja, porque a gente tem que pensar que a questão que envolve a violência pode ser em qualquer lugar. E, infelizmente, também pode ser um ambiente da igreja. Então, dentro desse projeto, eu ensino as igrejas a fazer uma política de proteção, para que seja um documento, mas não só falado ou também só escrito, mas implementar essa política dentro da igreja. Então, todas as pessoas que vão trabalhar com as crianças, que vão estar envolvidas no Kids, também tem que ter essa visão de proteção. Infelizmente, dentro da igreja, onde devia ser o lugar mais seguro dela, Verdade. E realmente os pais pensam que a criança está segura dentro de casa, mas não no quarto é picoto com um choquinho no computador, Verdade. Então, a violência ela está presente em todos os lugares, inclusive através das mídias, que é a internet. A internet é algo muito bom, que nós estamos até aqui, fazendo esse bate-papo, mas também tem um outro lado, que muitas vezes a criança está ali jogando, conversando com alguém que ela não sabe que por trás é um abusador. E, infelizmente, o abusador também está nesse espaço, que é a internet. E todo lugar, às vezes eu fico horrorizado com gente que abusa de criança. E como é que vocês agem assim nesse caso? Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, que é possível, sabe, Nicolas, trabalhar a prevenção da violência sexual.
Só lembrando que 80% dos casos que nós vemos hoje acontece dentro de casa com quem a criança confia. Então, por isso que é importante a gente informar a criança, a gente conversar com a família e a criança entender que existe no corpo dela partes que são chamadas partes íntimas. E essas partes íntimas ninguém pode brincar ou acariciar, né? Então a criança já vai aprendendo a respeito desses toques apropriados e inapropriados. E aí vem através da conversa, da informação. E geralmente, com quantos anos que nessa conversa do pai e dos filhos, você não pode deixar ninguém tocar, nem eu tocar nessa parte, porque só você pode tocar. Que idade? Muito importante a sua conversa, a sua pergunta, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: desde o momento que a criança nasce, os pais já vão dar um certo limite, né? Mostrando respeito com o corpo da criança, mostrando que a criança também precisa ter respeito com o corpinho do outro. Então, à medida que a criança vai crescendo, que ela começa a desenvolver a fala, que ela começa a andar, os pais já vão colocando esse limite, né? Até mesmo, por exemplo, quando o papai e a mamãe vai trocar fralda, pedir: você dá licença que eu agora vou trocar sua fraldinha? Você dá licença que agora a mamãe vai tirar sua roupa? Isso já mostrando respeito com o corpo da criança, né? E à medida que ela for crescendo, então já está lá 3 aninhos, 4 aninhos, a gente vai então ensinando a questão de usar o banheiro. Quanto mais cedo a criança aprender a se higienizar, ela não vai depender do outro. Então os pais também já vão ensinando isso para ela. E para atingir essa idade, também eu comecei a pensar como falar. É o que você perguntou. Então por isso que veio o projeto do livro. Então desde pequenininha, através de uma história, né, lúdica, a criança já começa a entender que existe esse tipo de carinho, né? E que essa parte que é chamada de parte íntima, o papai e a mamãe já começam a dar os nomes certos, né? De vacina, de pênis, não aquele mita, pequinha, pintinho. Isso. Dá nome aos bois. Exatamente, porque olha só, se a gente fala cabeça, a gente não dá um apelido para a cabeça. Quando a gente fala mão, a gente não dá um apelido para a mão, né? Para os pés. Agora, por que a parte íntima a gente dá tanto apelido? Não é só um, não. Se a gente for olhar, numa pesquisa que a gente fez uma vez, para a parte íntima do homem, foi levantado quase 50 nomes diferentes. Então, é importante que a criança saiba que essa parte também é uma parte importante e que eu preciso saber o nome correto, né? Então, como você falou, o menino já vai falar assim, ó, aí é o pênis, né? Tem ali bumbum, mas tem um ânus. A menina também, né? Que no caso a gente fala vagina, mas o certo é a vulva, né? E aí já vai mostrando para ela também a questão dos seios. Então a gente vai mostrando isso para a criança e ela vai identificando isso, né? Então é importante. E essa atualização infantil mais cedo, tem criança de 6 ou menos, principalmente meninas, que se fez de mulher sexualizada. Verdade. Infelizmente tem isso. Infelizmente hoje a gente vê que a criança está ficando muito adultizada mesmo, ou seja, ela já querendo ser adulto antes do tempo. E as pessoas não param para pensar que a infância é uma fase muito importante. Não precisamos pular essa fase. Então é uma fase da brincadeira, da descoberta, da imaginação. Então não tem que tentar ser um adulto. Mas aí a gente tem que instruir os pais, porque muitos pais acham isso normal. Por exemplo, às vezes, como você mesmo falou, às vezes o modo como veste a criança, uma roupa muito curta, muito apertada, mostrando a barriga. Então, e a criança fica vendo também através dos modelos que ela vê através da internet,
né, das novelas, e a criança vai querer copiar. E aí vai se tornando algo adulto, né, trazendo essa sexualidade e aflorando isso muito cedo, né? Crianças pequenininhas já falando, eu quero namorar fulano, ciclano, né? Eu quero beijar na boca. E isso não está na hora. Criança não brinca de brincadeira de namorar, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Ô, Nicolas, nós temos aqui também nos bastidores aqui uma pessoa muito importante, né? E ela quer fazer uma pergunta, tá? Aí ela vai se identificar e vai fazer uma pergunta aí para a pastora. Meu nome é Jonair e eu também trabalho com crianças na Lagoinha, juntamente com a pastora Virgínia, e eu trabalho no Kids. E eu queria fazer mais uma observação, né, pastora, que com relação ao apelido que a gente muitas vezes dá às partes íntimas, muitas crianças, quando vão falar que foram abusadas com o professor, com uma autoridade, a professora não consegue identificar, porque ela trata como uma parte, suponhamos, a vulva, não sei quem mexeu na minha florzinha. A professora fica sem saber o que é florzinha, que na casa da pessoa é chamado florzinha, né? Então, às vezes, isso aí fica, se perde, né? Essa denúncia da criança. E outra observação minha também é com relação ao Kids que eu trabalho, vocês estão falando da erotização, eu fico com crianças de 4 anos e todas as vezes que chega uma criança, uma menina lá, que está com um vestidinho, sem o shortinho, quando os pais vão buscar, eu peço e falo com eles para a próxima vez colocar um shortinho, que isso a criança fica, né, centro de qualquer jeito. Então, mas essa observação que eu queria dizer com relação aos apelidos, como é importante dar nomes corretos às partes. Isso protege a criança também, né? Porque mais cedo ela vai aprender a identificar e falar, né? Porque quanto mais cedo os pais descobrirem que algo também está acontecendo, eles podem intervir, né? Porque o silêncio só vai proteger o abusador. E o que acarreta um abuso? Quais os traumas que a criança fica? Sim. O abuso sexual traz muitas consequências para a criança. Uma delas, né, que você mesmo falou, que mencionou, a questão da sexualização. A criança, ela começa a querer tocar no corpo de outros, ou a se tocar, né? Ela começa com um comportamento realmente diferenciado. Então, tem também a questão da aprendizagem, né? Se a criança estiver vivenciando uma situação de violência, a aprendizagem dela na escola vai cair, o conteúdo dela vai cair, ela não vai conseguir, né, ter uma boa memória, conseguir decorar, aprender, né, as coisas, os conteúdos. Também muito medo excessivo, às vezes, de determinado lugar, às vezes de determinadas pessoas. A criança passa a não dormir direito, ela vai regredir também, porque uma criança que muitas vezes já venceu a questão, vamos supor, de bico, de mamadeira, ela volta a regredir, ela vai querer isso novamente, volta a fazer xixi na cama, né? E a criança, às vezes, fica muito insegura com determinado lugar, né? Em ambientes que ela não conhece, ela fica mais insegura ainda. Então, vai trazer várias consequências, né? E a criança também vai atrapalhar a questão, muitas vezes, comer muito, ou o contrário, ela parar de comer de uma hora para outra. Agora, uma coisa, os pais têm que estar atentos, porque se uma violência estiver acontecendo, o comportamento da criança vai mudar. Muitas vezes a criança pode não falar, não se expressar exatamente o que está acontecendo, mas o seu comportamento vai mudar. Por isso que os pais têm que estar atentos ao comportamento da criança, porque pode mudar de maneira muito brusca, né? E aí, é claro, os pais também não vão olhar só uma coisa, vão ficar atentos a vários sinais que a criança está dando, né? Como eu mencionei alguns aqui. Então, fica atento a essa questão de muito medo durante a noite. A criança realmente, às vezes, fica tendo sonhos, né? Pesadelos, chamando muito os pais durante a noite. E aí, os pais têm que estar atentos com relação a isso, né? Porque a criança, como eu falei, até nesse livro aqui, quando eu falo conte para alguém,
Porque muitas vezes a criança pode não contar que um abuso está acontecendo, mas o comportamento dela vai mudar e aí também ela vai identificar para quem que eu vou contar. Porque se os pais também são os pais ausentes, pais que não estão muito próximos da criança, isso tudo vai dificultar para a criança contar se alguma coisa estiver acontecendo. É mesmo, é muito delicado. Sim. Esse tipo. Pastora, só aproveitar aqui, tá? Conte para alguém, tá? Nós temos hoje uma família diferente da família tradicional antiga. Vou falar tradicional, é difícil. É difícil onde nós estamos, porque é difícil falar esse termo, porque senão a gente pode até ser interpretado errado. Mas hoje nós temos um menino que tem a mãe e tem a mãe, o pai mora em outro local, a mãe mora com o filho, às vezes a mãe ou o pai teve mais 2 ou 3 relacionamentos, e ela talvez não consiga achar para quem contar. A professora é o melhor caminho. Aí vamos colocar que essa criança também não está dentro da igreja. É o melhor caminho. Um policial é o melhor caminho. Estou falando com uma criança assim de 8 a 12 anos. Sim. Qual o caminho que ela pode lidar? Porque às vezes ela vai falar para a avó dela, ela fala, não, sua mãe não faz isso, ou seu pai não faz isso, ou ele nunca queria fazer isso. O que que ela faz quando ela não acha o caminho? Então, quando a gente está conversando, orientando, até mesmo através do livro, a gente vai explicar para a criança o seguinte, para ela conseguir identificar um adulto de confiança. Então, a gente trabalha isso com a criança. Qual que é um adulto de confiança que você poderia contar se algo estivesse acontecendo? E também trabalhar a questão da rede de proteção. O que é a rede de proteção? Aí que vai entrar o que você falou. A polícia, o conselho tutelar, vai entrar a professora, né, a escola. Então, ela identificar que dentro dessa rede existem outras pessoas ali que eu posso pedir ajuda. Se dentro de casa eu não conseguir. Então, tem esses outros ambientes. Inclusive, como você mesmo mencionou, a escola é um ambiente que realmente tem enfrentado muito algumas denúncias. Porque, como eu falei, se o rendimento da criança cai, ou a criança chega lá machucada, a criança chega lá com uma roupinha cheia de sangue, os professores começam a identificar. E aí a escola tem sido uma porta mesmo de denúncia, porque, né, vai chamar ali a polícia, vai chamar o conselho, eles vão ali investigar, ver a situação, né? Então, porque também ali a criança já identificou pessoas que ela gosta, pessoas que ela tem mais confiança, né? E dentro desse livro mesmo, aconteceu uma situação de abuso ali com a Belinha, foi com o tio dentro de casa. E ela contou para quem? Para a professora. Porque a professora observou que ela estava mais acalada, mais acuada, ela não queria brincar. Então, quando ela tem aquela confiança que a professora fala, não, pode contar, eu vou te ajudar, aí, no caso aqui, a personagem, a Belinha, ela contou para a professora. Então, a gente tem que mostrar para a criança que existe essa outra rede e que ela pode pedir ajuda. Mesmo que ela pense assim, mas fulano me ouviu, mas qual outra pessoa que eu poderia? Né? Porque uma outra questão também que você já levantou isso, por exemplo, se uma criança ela vive sendo espancada pelos seus pais por qualquer motivo, ela provavelmente vai pensar, se eu contar algo assim, eu vou o quê? Eu vou ser espancada novamente. Então, é uma questão, pode trabalhar com a família também. Não quer dizer que os pais não vão corrigir, mas tudo tem um limite, né? Então, se os pais vivem batendo a criança constantemente e não param, né, para dar um carinho, não param para ouvir, e aí vai realmente esse ambiente ficar mais difícil. Mas aí a gente tem que trabalhar isso com a criança. E dentro e fora desse ambiente, qual outra pessoa que você poderia contar se algo estivesse acontecendo? E a criança começa a identificar. Então é dessa forma que a gente trabalha com a criança.
e a forma, principalmente nesse universo lúdico da criança, né? Que não dá para trabalhar com o nosso universo, que a criança não entende, né? E como é que introduz isso na ludicidade da criança? Então, através da própria brincadeira, né, a gente pode brincar com a criança e tocar nesse assunto que é tão delicado. Então, por isso que quando eu pensei de fazer o livro, é justamente isso, que a criança gosta de uma história, ela é o universo dela, né, a ouvir história, é dela usar a imaginação. Então, a gente pode aproveitar disso. E também dentro do finalzinho do livro, tem algo muito interessante, que é a gente indica fazer o semáforo do toque. O que é o semáforo do toque? A gente ensinar, olha só, lá na rua nós não temos o semáforo, né? Que fecha lá o vermelho, nós temos o amarelo, nós temos o verde. Agora eu vou ensinar para você o semáforo do toque. Então, usando as mesmas cores, né? Que é o vermelho, o amarelo atenção, né? O vermelho ok, e o verde... aliás, o vermelho não pode, né? E o verde pode. Então, a gente vai usando as cores com a criança e a gente coloca ali, às vezes, um corpinho, né? De um menino e de uma menina, e a gente começa a colocar essas cores. Então, através das cores, brincando, ó, agora eu vou colocar essa cor aqui, ó. Vamos supor, se eu colocar no pescoço, atenção. Se eu colocar na bochecha, olha, atenção com o toque. Se eu coloco, assim, o verde aqui na mãozinha do boneco lá, né? Que a gente vai criar um boneco. Aqui tudo bem, eu posso te dar um aperto de mão, né? Então eu vou levando a criança a pensar nesse tipo de carinho. Se eu coloco no pé, tudo bem, mas eu sempre falo assim, mas tudo com respeito. Mesmo que seja passar a mão na sua cabeça, mas tudo com respeito. Agora, quando eu coloco lá a corzinha amarela, vamos supor lá no peito, né, na vulva da criança, na parte íntima, então eu vou mostrando, esses são locais que não pode brincar, acariciar. Aí você vai levar a criança também a pensar, mas e se você for para o médico e o médico tiver que examinar? Então ali é bem rapidinho. O médico vai examinar, mas você não vai estar sozinho, né? A mamãe ou o papai, o cuidador vai estar com você. E se você precisar, por exemplo, de tomar um banho, precisar de ajuda na hora da higiene, isso também vai ser bem rapidinho. Porque é uma parte sua, é uma parte íntima, por isso que significa íntimo. Então, tá vendo? Através desse tipo de brincadeira do semáforo do toque, a gente vai entrando com a criança e ela vai identificando. Interessante. E atualmente, eles querem que criança no mundo, não na riqueza. Pensa que criança é LGBT, se o menininho gosta de rosa, de vestidinho, é normal. De uma menininha não picar de boneca, é normal. O que a senhora acha disso? Então, também é um assunto bem delicado, né, Nicolas? Porque eu vejo que vai tudo da criação, a forma como os pais estão criando, esse menino criando essa menina, né? Se você coloca as crianças para brincar, vamos supor, de boneco, dentro de um contexto de casinha, de família, então esse menino pode ser o papai, a menina pode representar ali a mamãe, pode ter os bonecos que vão ser os filhos. Então, dentro desse contexto, eu posso levar as crianças a brincar sim. Agora, quando vem de uma forma, né, muito apelativa, não, você tem que deixar, porque alguns pais que não têm esse entendimento, né, que eu já vi algumas reportagens, por exemplo,
deixam várias roupas ali, então o menino pode escolher se ele quer vestido ou se ele quer o short, né? Então, assim, essa questão da sexualidade, ela é construída, né? É claro que a partir do momento que você nasce homem, né, menino, você nasce menina, já vem ali a partir do seu sexo. Só que a criança, ela vai sendo construída através dos modelos que ela tem, através das informações que os seus pais vão trazendo para ela. Porque a criança não sabe exatamente o que é uma menina, ser uma menina, o que é ser um menino. Isso aí vai sendo construído a partir dos seus próprios pais. Então, por isso é importante a gente instruir de forma correta, né? E nós que somos cristãos, nós vamos trazer aquilo que a palavra de Deus fala. Né? Segundo a Bíblia, Deus criou homem e Deus criou mulher. Né? Ô pastora, com relação assim, que hoje tem se divulgado muito, né, a proteção, a igreja mesmo abriu os olhos para isso, né, que antes era muito camuflado, às vezes era um assunto muito velado dentro da igreja. Você acha assim que com essa divulgação toda, você mesmo fazendo parte dessa rede de proteção, você acha que mudou dentro da igreja, do contexto de denúncias, de realmente abraçar essa criança, abraçar essa família que sofreu abuso? Eu já soube de caso dentro de uma igreja menor, de uma criança que foi abusada e a igreja abraçou essa criança e tudo, eu dava até aula para ela. Mas eu quero saber o que mudou a partir dessa divulgação toda dentro da igreja, do contexto igreja. Então, assim, eu vejo que no decorrer dos anos agora, tem se falado mais sobre o assunto. Também por causa da própria divulgação na internet, vem aí o Maio Laranja, né? Todas as vezes que tem um Maio Laranja, a gente também fala isso dentro da igreja, a gente traz workshop, a gente traz congresso, falando, orientando as famílias, e a gente vê que várias igrejas hoje já tem essa temática do Maio Laranja. É claro que a proteção, a gente não fala só maio, né? A gente tem que falar o mês inteiro. Mas as famílias, a igreja, os pastores têm se aberto mais para levar esse conteúdo para dentro da igreja, né? E observado mais a questão da proteção, observado mais quem vai ficar com as crianças ali dentro do Kids, né? Dentro ali com os juniores, quem são essas pessoas. Então, isso tem se observado mais. Graças a Deus que isso tem assim... as pessoas têm aberto mais a mente para isso, embora a gente sabe que ainda tem algumas barreiras, né? Com o meu livro eu ainda tive algumas barreiras, porque eu ouvi mesmo de alguns pastores que falaram assim: não, mas isso aí não é assunto para falar dentro da igreja, isso aí é os pais e a mãe que tem que falar. É muito tabu, muito tabu ainda na tem tabu. igreja. Ainda Por que tem o alguns. pastor alega para o livro não ser divulgado na igreja? Que é só caso de família, que isso não está dentro da sociedade? Alguns têm assim, no caso, essas pessoas que eu observei e que chegaram até a mim, né, isso, achando assim, um assunto pesado, nossa, um assunto difícil, para que falar isso dentro da igreja, né? Só que nós temos que falar em todos os espaços, né? É dentro de casa, é na família, é claro, que nós falamos que a maioria acontece dentro de casa, mas também qualquer outro espaço onde a criança passar, seja na escola, né? Seja ali, não só escola que ela vai todo dia, mas uma escola de inglês. Todos os locais a gente tem que estar falando, se tiver oportunidade, a gente tem que estar orientando mesmo as crianças, né? Porque pode ter também momentos em que, se a criança não ouve isso em casa, ela pode ouvir lá na escola ou vai ouvir na igreja, né? Pastor, então, e aí? Como é que a gente adquire o livro? Como é que a gente vai... É só para a igreja? É só... A igreja católica também pode usar o livro? Os colégios podem usar o livro? Como é que pode ser divulgado e como adquirir, né? E como trabalhar também? Porque talvez não é só dar para a criança ler, né? Tem que fazer um trabalho posterior também. Como é que funciona isso? Então, o livro, ele pode ser adquirido e levado para qualquer lugar, em qualquer ambiente, independente da igreja. Não é um livro que eu fiz pensando só na igreja.
Então, algumas escolas já adquiriram, algumas escolas já estão contando, algumas famílias, porque o interessante do livro é justamente isso, é os pais comprarem e sentar e ler com a criança. E contar para ela, discutir sobre o assunto. Até quero falar um testemunho aqui. Uma mãe me contou que algumas crianças da família dela estavam tendo uma situação de abuso lá. E sabe o que ela fez? Ela parou de deixar os filhos dela ir em determinada casa, né? Porque ela percebeu que lá estava acontecendo. E aí os primos, né, pararam, né, de estar juntos, pararam de brincar. E aí o filho dela falou assim: ô mãe, por que a gente não pode ir lá na casa de fulano? E ela sempre dando uma desculpa, sempre dando uma desculpa. Aí o livro chegou nas mãos da criança e ela deu, um menino de 8 anos, e deu para ele ler. Quando ele começou a ler, ele chegou perto da mãe dele e falou assim: ah, mãe, é por causa disso aqui que o senhor não quer que eu vou lá? Aí a mãe encontrou espaço para falar. Justamente por causa disso aí. Aí que a mãe pôde sentar e falar: ó filho, lá na casa do fulano está acontecendo isso. É por isso que eu estou aqui protegendo vocês. E aí começou a orientar mais. E o livro ele pode ser adquirido comigo mesmo, né? Ou também pode na livraria Seara, que é uma livraria lá da nossa igreja, que fica ali na Rua Manuel Macedo 360, lá na livraria, que funciona, né, todos os dias, inclusive sábado e domingo, pode também comprar o livro lá. Né? E eu posso também deixar, né, o meu telefone, aí pode ligar para mim, né, e adquirir o livro. Mas ele pode ser para qualquer ambiente. Aí só passa aí, por favor, o site, tem Instagram Isso. ou só telefone? Tem o Instagram que é virg.prado, virg.prado. O meu telefone é 031 98793 2101. 98793 2101. Aí pode entrar em contato. Inclusive, eu também tenho ido, né, a alguns espaços de igreja, escola, contado a história, né, e orientado os pais. E também eu dou palestras dentro dessa temática, né? Então, quem quiser também não só adquirir o livro, mas convidar para uma palestra, também estou indo. Ok? E o seu trabalho é muito importante, tá bom? Obrigado por você e aqui foi um prazer, pastor. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, o convite. Muito obrigada. É uma honra para mim. E esse foi mais um Potnick. Se você curtiu, gostou, é só comentar e vem no meu canal e curtir e compartilhar, tá bom? Fui ficando por aqui.